Bem-vindos a mais uma edição do programa Brasil em Debate, o programa do Instituto Unidos Brasil, que apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Flávio Rocha, presidente do Conselho da Indústria Guararapes, Riachuelo. Flávio, você que é um grande apoiador, um empresário que tem estado esses 4 anos do nosso lado, montando o Instituto, nos ajudando, muito obrigado de estar aqui hoje. Eu que agradeço, Castilho. Como você disse, mesmo eu tenho a grande honra de ter sido pioneiro de fundação do Instituto Unidos Brasil e me dá muito orgulho ver ao longo dessa curta história de um ano e pouco quanto já foi realizado e construído. Flávio, o primeiro tema que eu gostaria de colocar é um pouco filosófico, tem a ver com o empoderamento do parlamento brasileiro nos últimos 15 anos, e a nossa percepção é que o empresariado brasileiro, nas associações, nos grupos, ele sempre criou um hábito de falar com o Poder Executivo. E era muito mais centralizado, é mais fácil falar com o presidente, com o ministro, do que com 500 deputados. Esta mudança, primeiro, ela dificulta a relação, porque é muito mais pulverizado, mas, por outro lado, exige dos empresários um pensamento um pouquinho diferente. Como é que você vê esse trabalho, a importância de se criar um trabalho para realmente estarmos próximo a quem representa a sociedade brasileira, que é o parlamento? Eu acho que qualquer entidade ou qualquer grupo social, qualquer subsegmento da sociedade, se quiser influir, tem que se fazer repercutir no parlamento. Um democrata, de fato, que acredita que todo o poder emana do povo, é nesta casa, é no parlamento, que toda essa incrível diversidade, multiplicidade de opiniões, de crenças, chegam e reverberam, né? Então, numa real democracia, né, quem quiser influir ou contribuir para a construção de um país democrático tem que ter uma interlocução com o Congresso. Ô Flávio, nós somos, acho que, defensores da bandeira do livre mercado, né, da competição, da liberdade para se fazer negócio e investir no país. É claro que esta visão tem que estar bem ajustada com a situação de um país em desenvolvimento que, em alguns momentos, precisa algum trabalho, ou um trabalho, digamos assim, um pouco mais de, não vou chamar de protecionismo, mas um trabalho focado para criar essas condições para que as empresas realmente possam competir. E o que a gente vê no Brasil, muitas vezes, é uma intenção da grande parte do Congresso, da sociedade civil como um todo, e, por outro lado, alguns reveses que a gente vê nas estratégias políticas ou nas declarações ou nas atitudes, criando ou um protecionismo exagerado em algumas coisas ou um liberalismo exagerado em outras. Como é que você vê essa dissonância cognitiva que existe hoje? Castilho, eu acredito como empresário... Bom, em primeiro lugar, faltou dizer na sua pergunta anterior que essa é a minha convicção da necessidade de uma relação estreita com o Congresso. De qualquer segmento social que vise influir para construir um Brasil melhor, isso não veio de opinião distante, veio de uma convivência muito íntima, estreita, de 8 anos, de 2 mandatos, cumpridos aqui nesta casa, no Congresso Nacional, e que eu acho que me fez um empresário diferente, né? A empresa, muitas vezes, nos contamina com uma sensação indevida assim, de excesso de poder, de onipotência. Dentro da sua empresa, você pode tudo, né? Você demite, você admite, você pinta essa parede de azul, joga fora essa mesa, né? O Congresso ensina a dialogar. Então, eu acho que eu saí diferente depois dos meus 2 mandatos,
porque eu aprendi a conquistar pelo convencimento, né? E foi uma época riquíssima, onde, logo no primeiro mandato, eu tive o privilégio de ser um constituinte, era o caçula da Assembleia Nacional Constituinte. E essa convicção, esse gosto, esse prazer no diálogo, no exercício de ideias, né, me leva até hoje, quando a convicção que temos, muito bem expressa aqui no Instituto Unidos do Brasil, que o empresário tem um papel a cumprir na construção desta democracia, porque a barriga do balcão ensina muito também. E não existe democracia política sem democracia econômica. E quem vive a democracia econômica na veia é o empresário, é o balcão, é o quitandeiro, é o comerciante, que vê diante dos seus olhos este organismo vivo, maravilhoso, que é o livre mercado, né? Então, não existe, como eu disse na frase anterior, não existe democracia política sem democracia econômica. É uma ilusão imaginar que um país de economia centralizada, um país socialista, possa conviver com democracia. As experiências mostram isso. Porque quando o Estado se apropria da economia, é poder demais numa só entidade que asfixia qualquer sonho de democracia política. Então, por isso que eu não acredito uma democracia que não habite uma economia livre, por isso mesmo não acredito numa democracia sem a participação de empresários. Flávio, mudando de tema um pouquinho, falando de uma coisa que é uma pauta muito importante para todos nós, eu queria falar do tema cross-border. É claro e é evidente que a indústria nacional e o varejo nacional não precisam de protecionismo. A indústria sobrevive, ela é competitiva, ela investe, o empresariado nacional investe, vai buscar novas tecnologias, está sempre... Agora, uma coisa é proteção, outra coisa é isenção, outra coisa é isonomia. Uma das palavras importantes para a gente nesse trato, nessa discussão hoje com o Congresso, é esse tratamento isonômico que a indústria precisa, a indústria e o varejo precisam para poder cuidar desse tema da importação de até $50 sem nenhuma tributação vinda das plataformas internacionais. Como é que você está vendo isso? Como é que você faz uma avaliação desse cenário? E o que você nos recomenda a olhar e buscar? Castilho, eu vejo com muito bons olhos uma evolução natural dos negócios, né? Agora mesmo, na minha fala, na nossa coletiva de imprensa, eu me referi à inovação que é a economia, o que sucede à economia de água encanada, né? Nós estamos, na nossa geração, conviveu com a economia construída na base da supply chain convencional. Para essa supply chain foram desenhados todos os modelos tributários, o ICMS, o IVA que vem aqui, convive com essa lógica da fiação que vende para a tecelagem, que vende para a confecção, que vende para o varejo, que vende para o consumidor final. Mas essa economia está se tornando, graças à força da tecnologia e do mundo digital, incrivelmente, fascinantemente mais complexo. É uma economia de plataformas, uma economia uberizada, onde o fluxo não é tão lógico, tão simples assim, linear. A economia são, hoje, milhões de microgotículas, é uma névoa de economia, né, de microtransações, é uma economia uberizada, é uma plataforma que conecta milhões de vendedores, milhões de compradores e, literalmente, trilhões de possibilidades, né, de microtransações. Então, essa nova economia da plataforma, que nós temos que nos preparar, que ela veio para ficar, ela tem uma lógica diferente, ela pede uma tributação diferente, pede normas diferentes. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por força deste ineditismo, dessa novidade total do comércio cross-border, que no pré-pandemia era 0,1% do varejo brasileiro e rapidamente se transformou em 15% em 5 anos, as autoridades fiscais
foi inevitável, cometeram barberagens e escancararam o mercado brasileiro a brechas que os novos entrantes aí espertamente souberam explorar muito bem. A brecha mais absurda é essa do Jack Ma enviar 16 milhões de presentes, entre aspas, para 16 milhões de brasileiros que ele nem conhecia, numa intenção escancarada de fraudar, de tirar proveito de uma brecha que isentava presentes de alguém que mandasse de fora. Então, os anos se passaram, um rombo de 100 bilhões de tributação foi produzido, um dano enorme de empregos estão indo para a China, e está na hora da gente corrigir isso aí, adotando normas que equiparem, né, as diversas forças competitivas. Não faz sentido o Brasil, através do cross-border, e foi isso que aconteceu com essa barberagem, se transformar no único país desprotecionista do mundo. Os mercados se protegem atribuindo uma tributação equivalente a quem produz fora e aqui dentro. E o lógico é que quem produz fora, que não gerou empregos aqui, que não contribuiu para a economia local, tenha uma taxa de proteção. O imposto alfandegário. O imposto alfandegário é uma prática universal. Aqui o nosso setor tinha 35% de imposto alfandegário. Mas aqui, surpreendentemente, do dia para a noite, se extinguiu esse imposto alfandegário e se extinguiu toda forma de tributação de quem produz fora. Quem produz aqui paga os maiores encargos sociais, a maior tributação sobre o trabalho do mundo, né? 20%, se paga aí patronal e mais 8%, né, da folha de pagamento, mais imposto sobre valor adicionado, mais PIS, COFINS, mais imposto de renda, mais IPTU, mais imposto municipal, estadual, né, que faz com que uma peça de roupa vendida na Riachuelo tenha dentro do seu preço, escondido sorrateiramente, 45% de imposto, né? Agora, na regra atual, se essa mesma peça for comprada de fora, através de uma plataforma, ela só custa 55%. Né? Então tem que se equiparar isso aí, sob pena da gente, e os números são alarmantes, a gente está exportando empregos a rodo, em massa. Hoje já são, do mercado total de 100%, 70% é varejo físico. Né, sujeito ao manicômio tributário brasileiro, esses números que eu lhe mencionei. Dos 30% que já se tornaram digitais, tem a metade, mais ou menos, está, de uma forma ou de outra, acoplada ao varejo tradicional, ou são plataformas brasileiras, também sujeitos ao manicômio tributário que faz a maior carga tributária do mundo. Mas tem 15%, que há 4 anos atrás era 1%, que vem duplicando a cada ano, que está no paraíso fiscal. Né? O nosso setor ele é tão competitivo, ele é uma competição que se dá no olho mecânico. 1 ou 2% a mais de margem faz de um player vencedor e do outro perdedor. Você imagine um conjunto de players que vem com toda a tecnologia, com volume, com escala, e vive num paraíso fiscal. Né? Então, eles vendem pela metade do preço, à luz dessa tributação absurda que está vigorando no Brasil hoje. Nós estamos recebendo o empresário Flávio Rocha, presidente do Conselho do Grupo Guararapes e Riachuelo. Flávio, primeiro, muito obrigado por estar aqui. E eu gostaria de deixar as suas considerações finais como uma puxada de orelha aí dos nossos empresários. Como é que você vê o papel do Instituto, dos empresários brasileiros, para que a gente possa continuar esse trabalho que a gente está fazendo e ampliar, para que toda a sociedade possa participar desse debate junto ao parlamento? Olha, Castilho, eu quero aqui, pelo lugar dizer do meu orgulho de ter muito modestamente participado desse pontapé inicial, né, do início do Instituto Unidos Brasil. E dizer que você, o Nabil, fizeram um trabalho de gigantes. Vocês fizeram realmente a disrupção da representação parlamentar no Brasil. A representação parlamentar necessária estava enfraquecida porque estava fatiada. Estava todo mundo olhando para o próprio umbigo, todo mundo olhando para a sua micropauta, a sua tributação localizada, o seu incentivo fiscal localizado, e vocês fizeram o empresariado brasileiro olhar macro, olhar globalmente.
pensar no Brasil como um todo. E é isso que é necessário. O Instituto Unidos Brasil é uma entidade empresarial holística, abrangente, que pensa Brasil. Isso me reforça a crença no futuro, porque não existe país próspero e democrático do qual aqueles que vivem a democracia econômica, que são os empresários, não participem diretamente. Muito obrigado, Flávio. Obrigado por suas palavras, obrigado pela sua participação e esperamos sempre que você esteja aqui com a gente no programa Brasil em Debate. Obrigado. Eu agradeço.